Nos últimos vídeos, eu mencionei a importância da gente escolher bons fundos imobiliários para a gente investir o nosso suado dinheiro e automaticamente eu recebi muitas mensagens, né, me perguntando: tá bom, Bruna, mas como que eu escolho então um bom fundo imobiliário para eu poder investir? Nesse vídeo, eu vou mostrar as formas que eu utilizo para eu poder escolher os melhores fundos imobiliários para a minha carteira e para a minha estratégia. Mas eu tenho certeza que essa forma de avaliar os fundos imobiliários vai te ajudar e muito a você conseguir também escolher bons fundos imobiliários para sua carteira e fugir ali daqueles fundos imobiliários mais arriscados. Porque eu sei que quando a gente está começando, a gente não sabe ali saber ao certo a diferença de um fundo imobiliário mais arriscado para um fundo imobiliário menos arriscado. Até porque o que acontece com muitos investidores iniciantes? Eles acabam escolhendo alguns fundos imobiliários sem saber ao certo se é um fundo mais arriscado ou um fundo menos arriscado. Depois o fundo acaba passando por problemas, a cota cai, ele fica desesperado e fica sem saber o que fazer. Lembrando que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente investe em fundos imobiliários é que ele faz parte do mundo de renda variável. Então, sim, o preço ele vai oscilar para cima e para baixo. Não é porque você investiu num fundo imobiliário que a cota se desvalorizou um pouco que, ai meu Deus, a cota desvalorizou, é um fundo ruim. Não, não tenha isso em mente. Faz parte do mundo de renda variável. O patrimônio oscilar tanto para cima quanto para baixo, você tem que estar ciente disso. Mas para você diminuir o risco dos seus investimentos, você precisa saber como esse fundo imobiliário é gerido, como analisa os indicadores desse fundo imobiliário e tudo isso a gente vai ver bem detalhado nesse vídeo. Então, indo para o que interessa, sem mais delongas, a gente vai entrar no site do Status Invest, eu vou deixar o link mais específico aqui na descrição e a gente vai começar a fazer alguns filtros aqui, você vai perceber que isso vai facilitar e muito a nossa vida. Não vou utilizar muitas planilhas, porque eu sei que nem sempre as pessoas têm tanta familiaridade assim com planilhas, então esse site já vai facilitar e muito a nossa vida. Utilizando esses filtros, a gente já vai conseguir eliminar ali os fundos imobiliários mais arriscados, mais duvidosos. Se a gente colocar simplesmente aqui em buscar, ele vai mostrar todos os FIIs listados e não é isso que a gente quer. A gente já quer utilizar alguns filtros para a gente escolher melhor os nossos fundos imobiliários. Como a gente pode ver, a gente pode escolher o valor mínimo que a gente aceita e o valor máximo que a gente aceita. O primeiro tópico aqui é o dividendo que esse fundo paga. É óbvio, dependendo de como a gente preenche aqui, o nosso resultado vai ser diferente. Eu vou colocar um dividendo mínimo de 8%. Se você acha pouco, você pode colocar aqui 10, 11%. Eu não quero colocar dividendos tão altos porque existem fundos bons e mais sólidos que pagam menos. Se a gente colocar aqui, eu quero dividendo acima de 12% ao ano, você pode ter certeza que você vai começar a se encaixar em fundos mais arriscados. Então, eu vou colocar um dividendo mínimo de 8%, mas isso é pessoal, você pode ver que ele já filtra aqui pra gente. Lembrando que esse dividendo de 8%, 10, 12% é ao ano, tá? O segundo indicador que a gente pode fazer um filtro é o famoso P sobre VP, e como você já deve saber, se o P sobre VP é igual a 1, significa que esse fundo imobiliário está sendo, teoricamente, né, negociado ali no seu preço justo. Se ele estiver sendo negociado acima de 1, significa que ele está sendo negociado mais caro do que ele realmente vale. E se o P sobre VP estiver abaixo de 1, significa que ele está sendo negociado com um possível desconto, mais barato do que ele realmente vale. Só que aí já entra o primeiro erro de muitos investidores, que é pensar o seguinte: bom, se o P sobre VP menor do que 1 é bom, quanto menor ele tiver, melhor ainda. Se eu comprar um fundo imobiliário com P sobre VP de 0,5, ele vai estar muito barato, 50% de desconto. É só eu chegar e comprar. Mas não, não é bem assim. Nem sempre quanto menor, melhor é o P sobre VP, tá? Você pode ter certeza que se o P sobre VP estiver muito baixo, esse fundo imobiliário vai estar passando por problemas. Então, eu vou colocar aqui para gente um P sobre VP mínimo de 0,8. Eu não quero fundos imobiliários que estejam com um P sobre VP menor do que 0,8, porque aí eu já vou estar me encaixando em alguns fundos imobiliários que podem estar passando por problemas. Então, não tenha a mentalidade de quanto menor, melhor. Nem sempre é assim. O outro tópico que a gente vai usar aqui para a gente poder filtrar é a liquidez média diária, ou seja, o quanto que esse fundo imobiliário negocia diariamente a nossa bolsa. Quanto maior esse valor negociado, melhor para a gente comprar e vender as nossas cotas. Imagina que um fundo imobiliário movimenta muito pouco por dia na bolsa. Imagina se a gente quer se desfazer, às vezes de 5 mil, 10 mil, uma posição às vezes maior, a gente quer vender a nossa cota. A gente não consegue fazer essa venda
venda vai demorar bastante, porque ele não tem liquidez, ele não tem muita negociação durante o dia. Então, quanto maior a liquidez desse fundo imobiliário, melhor para a gente, cotista, conseguir comprar e vender as nossas cotas. O valor mínimo que eu vou utilizar aqui é de R$ 1 milhão, tá? De liquidez diária. Lembrando, mais uma vez, depende do valor que a gente preenche aqui. Se você aceita uma liquidez menor do que R$ 1 milhão, você preenche aqui e ele vai filtrar para você. E o outro filtro que eu vou utilizar aqui é o patrimônio desse fundo. Eu vou colocar aqui um patrimônio de 500 milhões, tá? No mínimo de 500 milhões. Se você acha isso muito, você pode colocar menos, você pode colocar 300 milhões, 200 milhões, você vai abrindo ali a sua busca. Feito isso, a gente pode fazer mais um filtro, que é escolher o segmento que a gente quer ver desse fundo imobiliário. E como a gente sabe, a gente tem alguns tipos de fundos imobiliários. A gente tem os fundos imobiliários de tijolo, ou seja, o dinheiro desse fundo imobiliário ele vai ser investido de fato em imóveis físicos, por isso fundos imobiliários de tijolo. Se o dinheiro desse fundo imobiliário for investido em títulos de renda fixa, conhecida como CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários, ele vai ser considerado um fundo imobiliário de papel. E a gente também tem os famosos FOFs, que são os fundos de fundos, ou seja, o dinheiro desse fundo imobiliário vai ser utilizado para comprar novas cotas de outros fundos imobiliários. Então, é basicamente um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários. Então, aqui a gente consegue filtrar. Vamos supor que você quer montar a sua carteira de investimentos. Não, eu quero escolher agora um fundo imobiliário de tijolo, esse é o meu interesse. Ou então, não, eu quero escolher agora um fundo imobiliário de papel. Como a gente pode ver, os fundos imobiliários de tijolo existem diversos tipos, tá? Existem os fundos imobiliários de tijolo que investem em imóveis comerciais, em imóveis industriais e logísticos, imóveis residenciais, em lajes corporativas, em shoppings. Então, a gente consegue filtrar ali de acordo com a nossa busca. Eu vou utilizar um exemplo de fundo imobiliário de tijolo que investe em imóveis industriais e logísticos. Então, a gente vai fazer um filtro aqui para a gente escolher um fundo imobiliário de galpão logístico. Quando a gente clicar aqui em buscar, ele já vai mostrar para a gente todos os fundos imobiliários que se atendem a esses filtros que a gente fez. Como a gente pode ver, a gente tem essa lista aqui de fundos imobiliários. Então, você pode ver que você já tirou muitos fundos imobiliários da sua lista. Você agora tem 10 fundos imobiliários para você olhar e poder escolher um para compor a sua carteira, porque você já filtrou um monte. Imagina se você tivesse uma lista com mais de 100 fundos imobiliários para você poder olhar. Então, você já filtrou com muitos filtros interessantes para evitar que você invista em alguns fundos imobiliários mais arriscados. A gente vai dar uma olhadinha aqui no GGRC11, que é um fundo imobiliário que virou um fundo imobiliário de base 10 recentemente. Então, muitos investidores gostam desse fundo imobiliário aqui. Então, eu aconselho você abrir aqui, ó, numa nova aba, para você não perder esse filtro que a gente fez. A gente abrindo essa nova aba, a gente já vai para a página específica do GGRC11. Você vai conseguir ver aqui o dividendo dos últimos 12 meses, você vai conseguir ver várias informações sobre esse fundo imobiliário, mas eu aconselho você a clicar aqui, ó, na parte de comunicados e ir para o que realmente interessa, que é você abrir o relatório desse fundo imobiliário. Como você pode ver, ó, o último relatório que esse fundo soltou foi há 2 dias atrás, no dia 18 de abril, então a gente vai conseguir abrir um relatório bem recente. É só você clicar em abrir que ele já vai te direcionar para o PDF. Feito isso, a gente já abriu o relatório do GGRC11 e o que a gente precisa se atentar aqui? Se a gente descer um pouco a página, a gente já consegue ver algumas informações. A primeira é o início das atividades desse fundo, que foi em abril de 2017. Então, quando ele fez o seu IPO ali na bolsa, foi em abril de 2017. Então, ele não é um fundo tão recente assim. Se você quer fundos mais confiáveis, opte por aqueles que têm mais histórico na bolsa. Imagina você investir em um fundo imobiliário que começou a ser negociado há 2 anos atrás. É muito recente o histórico, então a gente não sabe ali o comportamento desse fundo imobiliário. Então, se você optar por fundos que têm mais tempo na bolsa, você consegue ter um tempo de análise maior, você consegue ver mais histórico dele, tá? Quanto mais você for fechando ali o seu filtro, melhor vai ser as suas decisões. Mas como que você fecha esse filtro vai ser a sua decisão. Se você aceita investir em fundos mais novos, também não tem problema. A gente consegue ver várias características desse fundo, a gente consegue ver a famosa taxa de administração. Todo fundo imobiliário tem taxa de administração, tá? Até porque o nosso dinheiro está dentro de um fundo e esse fundo vai ser gerido e administrado. Então, a gente precisa pagar uma taxa por isso. E uma dúvida que eu sei que muitas pessoas têm é que elas acham que essa taxa de administração você vai precisar, sei lá, pagar. Vai gerar um boleto e pagar essa taxa de administração.
Não. A gente não precisa se preocupar em pagar essa taxa porque ela já é descontada automaticamente. O fundo ele tem as suas receitas e os seus gastos, o que ele tem para honrar. E esses gastos já está embutido a taxa de administração. Então, quando a gente recebe os nossos proventos, dividendos, já está tudo líquido na nossa mão, a gente não precisa ficar se importando em pagar essa taxa. Quando se fala de taxa de administração, você pode olhar o valor dessa taxa, se é uma taxa muito alta ou uma taxa mais baixinha, tá? Essa faixa de 1,10%, 1%, muitos fundos imobiliários trabalham nessa faixa, tá? De taxa de administração. Se você continuar descendo o relatório, você vai conseguir ver a performance do fundo imobiliário. Como a gente pode ver, ó, essa linha aqui em cima é do GGRC11, a linha em roxo é do IFIX, que é um índice que reúne os maiores fundos imobiliários da nossa bolsa, a comparação com o CDI e com o IPCA. Como a gente pode ver, a performance do fundo tem sido maior do que todos esses outros indicadores de IFIX, CDI e IPCA, então você consegue ver ali a performance do fundo, lembrando que, isso é meio que óbvio, não é porque ele performou melhor do que todos esses indicadores até o momento que ele vai continuar mantendo essa performance, tá? Mas até então, esse é o trabalho que o gestor vem fazendo com esse fundo imobiliário. Se a gente descer mais um pouco, a gente chega numa parte bem importante que a gente também precisa analisar, que é qual é a porcentagem da receita desse fundo imobiliário que vem de um só inquilino? Como a gente pode ver, cerca de 18% da receita desse fundo imobiliário vem só da Ambev, em torno de 23,38% da receita desse fundo imobiliário vem só da Americanas. E isso é um outro ponto que a gente também precisa olhar, que é se esse fundo imobiliário ele depende de um só inquilino, se grande parte da receita dele depende de um só inquilino. Por quê? Se esse inquilino passa por algum problema, consequentemente, isso pode acabar afetando o resultado desse fundo imobiliário. Por quê? Porque ele depende muito desse inquilino. Inclusive, eu achei uma matéria do ano passado que fala sobre essa concentração do GGRC11 com a Americanas. O próprio responsável pelo GGRC11 admite que, em termos de diversificação, os números representam uma grande concentração em apenas um locatário, algo não muito saudável para o portfólio. Ele mesmo diz que o ideal é que nenhum inquilino tenha uma participação maior do que 10% da receita desse fundo. Isso é o que ele vê como saudável. Só que ele também fala da importância que ele vê em conseguir aumentar o patrimônio desse fundo para poder diluir a participação da Americanas. Então a gente precisa ver também a estratégia do gestor. Se ele está conformado ali com essa grande participação da Americanas na receita ou se ele está buscando formas de diminuir essa participação. Como que ele consegue diminuir essa participação? Se ele aumenta o portfólio dele. Se ele tem agora novos imóveis que vão ser alugados para outros inquilinos, automaticamente ele vai diminuindo a participação da Americanas. E o gestor ele mostra essa preocupação em diminuir a participação da Americanas no resultado do fundo. Voltando aqui para o relatório, então, a gente consegue ver a importância da gente analisar, né, a participação de cada inquilino na receita desse fundo. Se a gente continuar descendo, a gente consegue ver o vencimento dos contratos, grande parte dos contratos vencem ali depois de 2030 e em 2027. O reajuste do valor dos contratos é feito pelo IPCA, quase em sua totalidade. Se a gente continuar descendo, a gente vê, ó, quais imóveis são galpões logísticos. A gente consegue ver, ó, o imóvel da Ambev, da Americanas. A gente consegue ver outros ativos imobiliários que também são galpões logísticos. A gente consegue ver os ativos imobiliários que são imóveis industriais. Então a gente consegue ver a quantidade de ativos imobiliários que esse fundo imobiliário tem, se é uma grande quantidade de ativos, se é pouco. Será que ele tem poucos imóveis? Ou ele tem bastante imóvel? Isso também a gente precisa levar em consideração. A quantidade de ativos que esse fundo imobiliário tem, a localização, será que é espalhado em várias regiões do Brasil? Ou é muito concentrado em um lugar só, em um estado só? E como que a gente vê isso? No próprio relatório, ele mostra para a gente aqui, ó, a localização dos seus imóveis. A gente pode ver que grande parte está concentrado aqui, ó, em São Paulo e no Paraná. E a gente precisa se atentar também aos tipos de contrato. E ele já fala para a gente que todos os ativos do GGRC11 têm contratos atípicos. E o que isso significa? Basicamente, a gente tem dois tipos de contrato. Contratos típicos e atípicos. Os contratos atípicos, ele tem uma duração maior, então é contratos que vencem com um prazo
maior. Ele também tem uma cláusula muito importante que é a seguinte: caso o inquilino ele queira reincidir o contrato e sair daquele imóvel antes do seu vencimento, ele precisa arcar com todos os aluguéis remanescentes. Então ele não sai ali, ó, chuta o pau da barraca e vai embora. Não. Se o contrato dele é até 2040 e ele sai ali em 2030, ele precisa arcar com os aluguéis de 2030 até 2040. Essa é uma característica dos contratos atípicos e, como a gente pode ver, o GGRC11 possui todos os seus contratos do tipo atípico. Já os contratos típicos, eles têm uma duração menor e ele não possui essa cláusula que o inquilino precisa arcar com todos os aluguéis caso ele saia antecipadamente. Isso é um outro ponto também que a gente precisa se atentar em relação ao tipo de contrato. O contrato atípico, ele traz uma certa tranquilidade para a gente que é cotista, porque se caso aquele inquilino ele queira sair antes do tempo, a gente sabe que ele vai precisar honrar com esses pagamentos. E o último ponto, e não menos importante, é a gente se atentar à alavancagem desse fundo imobiliário. A alavancagem nada mais, nada menos é do que dívidas. Se esse fundo imobiliário está contraindo muitas dívidas para conseguir ali crescer e arcar com todos os seus propósitos, a gente precisa acender um sinal de alerta. Então, a alavancagem do GGRC11 está em 7,55%, o que é considerado um número aceitável. Se essa alavancagem começar a aumentar 15, 20, 25%, 30%, a gente precisa ligar o sinal de alerta porque tem alguma coisa acontecendo. E a gente não quer investir em um fundo imobiliário que está com muitas dívidas, porque isso pode acabar causando algum problema no futuro. Então, para FIIs de tijolo, vamos fazer aqui um resumo que vai facilitar bastante aqui a nossa vida. Basicamente, a gente consegue fazer um filtro inicial, que nem a gente fez, considerando a liquidez, o patrimônio líquido, o dividendo que esse fundo imobiliário paga e o P sobre VP. Feito esse filtro inicial, a gente consegue analisar ele ali, a gente tem uma visão macro e agora a gente vai para uma visão micro, a gente vai escolher um fundo imobiliário e vai começar a olhar alguns detalhes desse FII. Eu só queria falar uma coisa sobre o P sobre VP dos fundos imobiliários de tijolo. Como eu falei, muitas pessoas levam ao ferro e fogo o P sobre VP, se tiver 1,01 ela já não compra mais. Mas os FIIs de tijolo, a gente não precisa levar ao ferro e fogo P sobre VP. Por quê? Porque o patrimônio desse fundo, ou seja, os imóveis que esse fundo imobiliário de tijolo tem, eles são avaliados por uma empresa independente uma vez por ano. Então, se a gente olha o P sobre VP hoje, esse número muito provavelmente está defasado, porque foi uma avaliação feita há meses atrás. Então, nesse percurso, pode ter havido mudanças do valor do imóvel, da expectativa da nossa taxa de juros, automaticamente isso mexe na avaliação desses imóveis. Então, se a gente levar o ferro e fogo o P sobre VP dos FIIs de tijolo, a gente não necessariamente vai estar fazendo uma ótima escolha, porque esse número, na maioria das vezes, está defasado. Então, uma dica que eu fico para você, não balize a sua opinião apenas no P sobre VP, tá? Olhe todos os indicadores no geral, principalmente dos FIIs de tijolo. E depois que a gente faz esse filtro inicial, o que a gente precisa olhar num fundo imobiliário de tijolo? A quantidade de imóveis que esse FII tem, se é uma grande quantidade ou se são poucas quantidades, tá? Imagina um fundo imobiliário que tenha um imóvel só. É muito pouco, ele vai depender de poucos inquilinos. A localização dos imóveis, se os imóveis desse FII estão em diversas partes do nosso país, ou se ele é muito concentrado em um lugar só. A vacância, ou seja, qual é a porcentagem dos imóveis que esse fundo imobiliário tem que está ocupado? Será que grande parte desses imóveis está realmente ocupado ou está vazio? O GGRC possui uma taxa de vacância zero, ou seja, todos os seus imóveis, todo o espaço que ele tem ali para alugar está ocupado. Se essa taxa de vacância estiver muito alta, a gente também pode acender o alerta. Ó, tem muito espaço vazio aqui nesse fundo imobiliário. Será que ele vai conseguir se recuperar? Será que isso está atrapalhando o resultado dele? Obviamente está. Se todo o espaço dele não está alugado, ele não consegue distribuir ali os dividendos referentes a 100% do espaço que ele tem disponível para poder alugar. Então, taxa de vacância alta também é um ponto para a gente ficar em atenção. A concentração da receita, que é o que a gente falou, será que ele depende de um só inquilino, muito de um só inquilino, para a sua receita? Se esse inquilino tiver algum problema, isso pode acabar impactando o resultado desse fundo imobiliário? Qual é a alavancagem que ele tem? Será que ele está pegando muita dívida? E por último, se a gente quiser também levar em consideração o início das suas atividades. Se ele é um fundo imobiliário muito novinho e tem pouco histórico, ou se ele é um fundo imobiliário ali que já tem um histórico maior para a gente poder olhar. Feito isso, a gente já pode olhar agora os FIIs de papel, porque a gente já sabe o básico para escolher um fundo imobiliário de tijolo. É só a gente vir aqui agora e filtrar pelos FIIs de papel. Cadê eles? Está aqui. FIIs de papel.
a gente vai deixar exatamente os mesmos filtros, a gente vai clicar em buscar. Ele já mostra aqui pra gente, ó, todos os FIIs de papel que atendem aos filtros que a gente fez. Como a gente pode ver, a lista é um pouco maior, talvez para a gente olhar isso tudo seja um pouco complicado. Então aqui você pode começar a organizar pelo que você considera mais importante. Vamos supor que para você o mais importante é o patrimônio. Não, eu quero começar pelos maiores FIIs de papel do mercado. Então você filtra aqui, ó, pelo patrimônio. Então os maiores FIIs em termos de patrimônio vão estar em primeiro. Então você consegue ali começar os seus estudos pelos maiores. Para a gente fugir um pouco, vamos olhar o KNCR11, tá? Porque MXRF11 todo mundo fala dele, a gente já está cansado de falar de MXRF11, então a gente vai usar o exemplo do KNCR11. E a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez para os FIIs de tijolo. Vai direto para o relatório. Como que a gente vai? Ó, clica aqui em comunicado, já vai aparecer o último relatório, a gente clica em abrir. Abrindo o relatório do KNCR11, a gente já consegue olhar algumas coisas. E a primeira coisa que a gente precisa olhar quando a gente fala de um fundo imobiliário de papel é a taxa média da carteira dele. Como a gente sabe, fundo imobiliário de papel investe em CRIs, que são títulos de renda fixa. Qual é a remuneração desse título de renda fixa? A média da carteira do KNCR11 é o nosso CDI mais 2,45% ao ano. Como a gente sabe, o CDI ele anda colado com a nossa taxa Selic, então quando a nossa taxa Selic sobe, CDI sobe, quando a taxa Selic cai, CDI cai. Como a gente pode ver, a carteira do KNCR11 é indexada ao CDI. Se a gente descer mais o relatório, a gente consegue ver que 98% da carteira do KNCR11 é indexado ao CDI. Isso é importante a gente saber, porque cada fundo imobiliário de papel vai ter a composição da sua carteira. No caso do KNCR11, grande parte da sua carteira, quase toda a sua carteira, é indexado ao nosso CDI. Mas existem fundos imobiliários que quase toda a sua carteira é indexada à nossa inflação. E existem fundos imobiliários que possuem ali um mesclado. A carteira dele, uma parte é em CDI e uma parte é em inflação. Então a gente precisa saber no que a gente está se expondo. No caso, quando a gente investe no KNCR11, a gente está se expondo a quem? Ao nosso CDI. Se a gente investe em outro fundo imobiliário que a carteira dele, em sua totalidade, seja indexada ao IPCA, a gente está se expondo à nossa inflação. Então, são dois indicadores diferentes e a gente precisa saber em qual a gente está se expondo. Eu vou utilizar aqui um exemplo de um fundo que ficou na modinha durante muito tempo, mas depois deu problema, e muita gente desistiu dele, que é o famoso DEVA11. E a gente vai entender por que esse fundo é tão arriscado assim. A primeira coisa que a gente já pode ver é o seguinte: qual é a rentabilidade ali, né, da carteira do DEVA11? É a nossa inflação, ou seja, o nosso IPCA, mais 10,4%. Então, além da inflação, a carteira desse fundo imobiliário ainda remunera em 10%. Isso já é o primeiro alerta, ó, que a gente tem que deixar estampado na nossa cara. Ó, tem alguma coisa errada, porque a remuneração desse fundo é muito alta. Não existe, tá? Não existe almoço grátis no mercado. Se esse fundo imobiliário investe em CRIs que tem uma remuneração dessa, IPCA mais 10%, ele está investindo em CRIs mais arriscados. Porque não adianta você querer ter um retorno maior com um risco lá embaixo. Quanto maior o retorno, maior o risco. Não tem para onde a gente fugir. Então, se você abre o relatório de um fundo imobiliário de papel e olha IPCA mais 10, mais 12, mais 13, você já vai começar ali, ó, arriscado. A mesma coisa serve para um fundo imobiliário que nem um KNCR11 que é indexado ao CDI. É CDI mais 2,45. Não é uma remuneração tão alta assim. Agora, se você abre para um CDI mais 5, 6, 7%, você pode ter certeza que é um fundo imobiliário mais arriscado. Então, a gente já consegue de cara ver ali, pela característica do portfólio dele, que ele já é um fundo mais arriscado. Até porque, vamos supor que a gente quer fazer um investimento mais seguro que existe ali, em termos de risco de crédito. É a gente emprestar dinheiro para o nosso Tesouro Nacional. Então, vamos abrir o site do Tesouro Direto. Se a gente quisesse hoje emprestar dinheiro para o nosso Tesouro Nacional e resgatar em 2035, a gente estaria sendo remunerado por IPCA mais 5,98%. Ou seja, IPCA mais 6%. É óbvio que se a gente investe num fundo imobiliário, o risco dele é maior do que investir no Tesouro Direto. Então, a carteira desse fundo imobiliário teria que minimamente remunerar mais do que IPCA mais 5,98, porque senão é a mesma coisa do que a gente investir no Tesouro Direto.
No caso do DEVA 11, ele está remunerando IPCA mais 10%. Então, ele está remunerando bem acima. Quanto maior essa diferença, quanto maior a remuneração desse fundo imobiliário, mais risco ele tem. Então, a gente precisa ficar de olho nisso. Um outro ponto de FIIs de papel, para a gente saber se ele é mais arriscado ou não, primeiro é a quantidade de CRIs que esse fundo imobiliário investe, né? Ou seja, ele investe em muitos CRIs ou em poucos CRIs. Até aí tudo bem, o DEVA 11 investe em muitos CRIs diferentes, é diversificado. Mas a gente precisa olhar o seguinte: qual é a porcentagem do patrimônio do fundo que é investido em apenas um CRI? Será que grande parte do patrimônio desse fundo ele pega e investe em um CRI só? Isso aí ele estaria se tornando um fundo mais arriscado, porque imagina se ele tem problema em um CRI, que grande parte do patrimônio desse fundo imobiliário está lá. Ele vai passar por problemas. No caso do DEVA 11, 8% do patrimônio do fundo está investido em apenas um CRI. Isso é considerado uma porcentagem alta. Então, a gente precisa se atentar ali se o fundo ele investe grande parte do seu patrimônio em um CRI só, tá? Ou se é mais diluído. Por exemplo, se a gente abre um portfólio de um fundo imobiliário de papel que existe no mercado, a gente consegue olhar que muitos ficam ali na faixa de 2,80%, 3%, ele não passa muito ali de 4% em um CRI só. Se você começa a ver fundos imobiliários que investem 7, 10% do seu patrimônio em um CRI só, ele pode estar se concentrando. Então, você precisa ficar alerta em relação a isso. Então, além do DEVA 11, a gente já tem um alerta que ele é um fundo mais arriscado pela remuneração da carteira dele, que é a IPCA mais 10%, a gente consegue ver que ele também concentra ali grande parte em um CRI só. E uma outra coisa que a gente também pode olhar num FII de papel é o famoso LTV, ó. Esse indicador aqui que está lá no cantinho. O que ele indica para a gente? Basicamente, todo CRI ele tem uma garantia, tá? Porque imagina que quem tomou a dívida não consegue arcar com seus pagamentos. É só isso? Não arca com pagamento e acabou? Não. A gente tem garantias ali no meio. E para a gente saber o risco dessa operação, a gente pode olhar o famoso LTV. O LTV nada mais é do que uma divisão. Ele é o valor do empréstimo dividido pela garantia desse empréstimo. Como toda divisão, quanto mais garantia essa operação tiver, menor vai ser o LTV. Agora, quanto menos garantia esse empréstimo tiver, maior vai ser o LTV. Então, basicamente, quanto maior o LTV, maior o risco dessa operação. Quanto menor o LTV, menor o risco dessa operação. Por exemplo, esse primeiro CRI, além do DEVA 11 investir 8% do patrimônio dele nesse único CRI, o LTV dele é de 98,5%. Ou seja, quanto mais alto o LTV, maior o risco dessa operação. Outro LTV aqui, ó, de 81%. Então, a gente precisa olhar também o LTV. É lógico que a maioria dos fundos imobiliários de papel não vai, a gente vai olhar um LTV o quê? De 5%? Não, são números maiores porque é uma operação de crédito e como toda operação de crédito, a gente tem risco de inadimplência. Então, o que a gente precisa olhar é se grande parte da carteira desse fundo imobiliário tem um LTV muito alto. Significa que o risco dessa operação acaba sendo maior. Se a gente olhar um exemplo de um outro fundo imobiliário de papel, que é o VRTA11, se a gente olhar a distribuição dos ativos, o que a gente consegue perceber? Que a maioria dos CRIs que esse fundo imobiliário investe, ele tem até 1% do seu patrimônio. Então, essa é uma característica que a gente consegue perceber. Se esse fundo imobiliário investe grande parte do seu patrimônio em um só CRI. No caso desse fundo imobiliário, do VRTA11, a maioria desses CRIs, ó, ele investe pouco do seu patrimônio. Fazendo um resumão, então, aqui, ó, dos FIIs de papel, a gente consegue também fazer aquele filtro inicial, igual a gente fez para os FIIs de tijolo, e depois a gente precisa olhar o indexador, ou seja, a carteira desse fundo imobiliário é indexado ao CDI, é indexado ao IPCA ou é indexado aos dois? A gente precisa saber para qual indicador a gente está se expondo, tá? Se a gente está se expondo à inflação, se a gente está se expondo ao CDI. A gente precisa ver também a distribuição dos ativos, como a gente acabou de ver. Ele possui muitos CRIs ou poucos CRIs? Esses CRIs que ele tem, ele investe grande parte do seu patrimônio em um só CRI ou ele dilui ali bastante, investe um pouquinho em cada CRI? A gente também precisa olhar para esse fator. E a gente também pode olhar para o LTV, que é o risco dessa operação. Quanto maior o LTV, mais arriscado, quanto menor o LTV,
menos arriscado. Então, assim, a gente já consegue ter uma visão se esse fundo imobiliário ele é diversificado, se ele é mais arriscado. Atente-se sempre à rentabilidade da carteira desse fundo. É uma rentabilidade muito elevada? É IPCA mais 10, mais 11%? CDI mais 5, 6%? A gente já consegue se atentar ali através desse indicador. Se a gente olha ali, é uma rentabilidade muito alta, a gente já pode ter ideia que essas operações que esse fundo imobiliário ele faz são operações mais arriscadas e se tem mais risco, automaticamente o retorno é maior. Eu sei que logo de cara pode parecer muita informação, no início realmente é muita informação, mas vai aos poucos. Ah, eu quero começar por FIIs de tijolo. Estuda FIIs de tijolo, escolhe lá um ou outro, estuda. Ah, faz sentido para mim? Você aporta, depois você vai para os FIIs de papel, vai indo de pouquinho em pouquinho para você ir conseguindo escolher os seus fundos imobiliários. Eu sei que quando a gente começa a investir, a gente quer sair comprando logo tudo para montar a nossa carteira, mas muitas vezes quando a gente faz isso, a gente compra fundos imobiliários que a gente nem sabe como é a carteira, se é um fundo arriscado, se não é. Se você seguir mais ou menos o que a gente viu aqui no vídeo, você vai conseguir filtrar muitos riscos para a sua carteira, tá? Então, se você quer investir em fundos sólidos que não te deem dor de cabeça, se atente a esses fatores. Significa que fundos um pouco mais arriscados são ruins? Não, significa que vai depender do seu perfil. Se você sabe o risco que você está tomando, é uma coisa. O perigo dos investimentos arriscados é o seguinte: é a gente não saber o risco que a gente está tomando. Se a gente sabe, se a gente aceita e se a gente tem conhecimento, acabou, você pega e investe. Agora, o que acontece com a maioria das pessoas? Ela não sabe o risco que ela está tomando porque ela não analisou o investimento que ela ia fazer. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos que saem às terças, quintas e sábados, às 7 horas da noite, porque eu tenho certeza que quando a gente compartilha experiências, a gente chega muito mais longe. E também, é claro, não deixe de deixar o seu like, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo foi relevante e vai recomendar para muito mais pessoas. Então, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.